Bom, galera, vamos hoje de classificação biológica dos seres vivos ou sistemática, né? Que se subdivide em taxonomia e filogenia. Só para a gente explicar um pouquinho a diferença entre ambas subdivisões, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Na verdade, esse exemplo é representado por essas duas fotos, onde eu coloco aqui, de um lado, abóbora, melancia, e do outro eu coloco melões, melancias, né? E tem um pepino, tá? É meio escondido aqui, mas tem um pepino aqui. Bom, então se a gente comparar a morfologia, a gente vai perceber que melancia e pepino e abóbora são organismos, morfologicamente falando, bem distintos. Então, se a gente for estabelecer uma classificação, a gente separaria cada organismo desse. Mas quando a gente agora analisa, além da morfologia, a gente analisa a bioquímica desses organismos, a gente vai perceber que existe uma semelhança, uma similaridade entre essa composição. Ou seja, eu tenho que entender que existem genes, proteínas entre melões, melancias e pepinos que são afins. Significa dizer então que há um parentesco evolutivo entre essas espécies. Então, quando eu descrevi anatomicamente os organismos para classificar, eu representei a taxonomia. E quando eu analiso agora a bioquímica desses organismos, eu estou praticando a filogenia. Então, quando eu falo taxonomia, é o ramo da biologia que descreve e dá nome ao ser vivo. E a filogenia estuda a afinidade genética que existe entre esses organismos, ou seja, estuda a história evolutiva desses organismos, tá? E aí, isso significa dizer que é possível pegarmos toda a biodiversidade e dividirmos em grupos. Então isso é classificar, é separar, é dividir, é organizar a biodiversidade em grupos. E por que isso é importante? Porque cria um padrão, porque imagine você viver num planeta onde você tem pelo menos 4.000 idiomas, né? 4.000 línguas diferentes, e aí você vai falar de um determinado tipo de organismo. Então, a gente correria o risco de estarmos falando de um mesmo organismo, porém, pelo fato de você não ter um padrão desse organismo, não ter um nome específico, a gente não ter noção do que realmente estava sendo falado, ou estaria sendo falado. Então, a classificação cria um padrão. Além disso, possibilita você organizar os organismos em categorias, sem contar ainda que você consegue entender a origem e todas as transformações que esses organismos foram sofrendo ao longo do tempo. E sem contar ainda que você pode criar políticas e mecanismos de proteção e preservação desses organismos, contribuindo então para a manutenção da biodiversidade. Então é por isso que é importante a gente classificar. E por que o homem classifica as coisas? Porque ele é curioso, tá? E quando ele classifica, ele organiza melhor a sua vida. Então vamos pensar que essa classificação biológica ela foi evoluindo, tá? Ao longo do tempo. Então ela começa lá na antiguidade por Aristóteles, né? Um filósofo conhecido e também um dos primeiros taxonomistas, e avança. E a gente percebe que por conta desse avanço, a gente percebe que ao longo dos tempos foram surgindo sistemas de classificação. Então o sistema desenvolvido lá por Aristóteles na antiguidade foi denominado sistema artificial. O que é algo artificial? Algo que não é vinculado à natureza dos organismos. Então, esse sistema ele utilizava critérios arbitrários. Ele não se preocupava em analisar nem a anatomia, nem a fisiologia dos organismos. Era basicamente, se a gente fosse falar na linguagem de hoje, esse sistema era desenvolvido à base do achismo. Vou dar um exemplo. Digamos que Aristóteles ele resolveu, né, por ser um botânico, conhecedor da botânica, digamos que ele resolveu classificar as plantas. Então ele estabeleceu um critério arbitrário. Exemplo, o porte das plantas, o tamanho das plantas. E ele separou as plantas em 3 grupos: ervas, pequeno porte, arbustos, médio porte e árvores, plantas de grande porte. E se a gente então fosse hoje utilizar esse critério, ou esse sistema de classificação, para exatamente classificar os seres vivos, a gente colocaria todo e qualquer tipo de gramínea como ervas,
uma laranjeira, por exemplo, como um arbusto e uma mangueira como árvore. Então você percebe que esses três tipos de organismos hoje estariam separados. No entanto, com o avanço da classificação biológica, hoje a gente consegue inserir todas essas plantas que eu citei em um mesmo grupo. Eu consigo identificar uma semelhança, por exemplo, em termos de anatomia dessas plantas. Todas essas plantas que eu citei, elas são produtoras de frutos, e aí hoje são classificadas como plantas angiospermas. Então você percebe que Aristóteles, apesar da tentativa, né, a forma pela qual ele classificou os seres vivos foi uma forma incoerente, porque não se baseava em caracteres anatômicos e fisiológicos, era apenas a base do achismo, eram critérios arbitrários. E aí, isso dá possibilidade de um outro sistema surgir. É claro que o trabalho de Aristóteles foi importante, porque foi o pioneiro, foi o primeiro indivíduo a tentar classificar a natureza, mas a gente percebe que essa classificação era uma classificação incipiente, né? Não era uma classificação coerente. E isso dá vazão para no século, em meados do século XVIII, surgiu um outro sistema de classificação, chamado de sistema natural ou linneano. Por que esse nome? Porque foi desenvolvido por um cara chamado Carl von Linné, ou Carolus von Linné, como vocês quiserem chamar, um sueco. E Linneu, ele, ao contrário de Aristóteles, ele se baseia sim em critérios anatômicos e fisiológicos das espécies, fazendo uma comparação entre essas características e aí buscando semelhanças ou diferenças. E aí quando ele faz a comparação anatômica e fisiológica entre esses organismos, ele percebe que existiam entre alguns indivíduos uma certa semelhança e entre outros indivíduos uma grande diferença. Então ele percebe que provavelmente esses organismos que apresentavam um grau elevado de semelhança poderiam ter sim na sua história evolutiva em um determinado momento uma certa proximidade. E aí, a partir desses seus trabalhos, ele cria o primeiro conceito de espécie. E aí Linneu começa então a dar vazão ou a dar início à taxonomia, realizada de uma forma bem mais coerente. E aí o que acontece? Quando Linneu então ele realiza os seus trabalhos, ele consegue estabelecer todos os parâmetros que são utilizados até os dias de hoje para você classificar um ser vivo. Então a gente tem que entender que Linneu é como se pudesse ser considerado o pai da taxonomia, porque ele cria todas aquelas regras, né, todos os parâmetros necessários para que você classifique o ser vivo de uma forma correta. E aí, com seus trabalhos, Linneu chega ao conceito de espécie. Ele define espécie, num primeiro momento, como sendo um grupo de seres vivos com características morfológicas semelhantes. Esse critério está correto? Hoje a gente sabe que não, mas no início todo mundo defendeu o conceito de espécie como sendo realmente dessa forma que Linneu descreveu. Só que se você hoje, com o conhecimento que você tem, você pegar, por exemplo, um jumento e uma égua, se você observar morfologicamente, eles são animais bem similares, têm características muito próximas. Então, lá naquele conceito de Linneu, eles seriam colocados em uma mesma espécie. No entanto, se a gente hoje estabelecer o cruzamento entre esses dois animais que eu citei, nós vamos obter um híbrido, fêmea ou macho. Se for uma fêmea, vai ser uma mula, e se for um macho, será um burro, né? Nomes vulgares desses dois animais. E quando eu analiso tanto a mula quanto o burro, eles são estéreis, eles não conseguem se reproduzir. Isso acontece por quê? Porque diferentemente do jumento e da égua que deu origem a esses dois animais, que são diploides, o burro e a mula são triploides, e isso impossibilita que eles formem gametas. Significa dizer então que eles não vão conseguir se reproduzir. Logo, eu percebo que jumento e égua são de espécies completamente distintas. Então hoje o conceito mais aplicado para a espécie é um grupo de indivíduos capazes de manter um fluxo gênico. Isso significa dizer, por exemplo, que as diversas raças de cães que nós conhecemos não representam espécies, porque todos esses cães, mesmo sendo de raças diferentes, ainda é possível o fluxo gênico entre eles. Mas o trabalho de Linneu foi extremamente importante, porque
além de conseguir criar as primeiras categorias taxonômicas nos quais os seres vivos foram inseridos, também dá a possibilidade de a gente aperfeiçoar e desenvolver tudo aquilo que é aplicado dos dias de hoje. Porque hoje, o que é que é aplicado? O sistema moderno de classificação. E qual é a diferença do sistema moderno de classificação para os anteriores? Exatamente a inserção de um novo tipo de critério, a análise filogenética, ou seja, entra a filogenia. Então aí, a partir do momento que entra a filogenia mais a taxonomia dá origem à chamada sistemática ou classificação biológica atual ou moderna. E aí tudo começa mais ou menos em meados do século XX, mais precisamente em 1960, por um botânico chamado Robert Whittaker, onde ele desenvolve a inserção, ou ele começa a acrescentar os caracteres filogenéticos, e aí ele consegue dividir a biodiversidade em 5 reinos. É aí que surgem o reino Monera, o reino Protoctista, Fungi, Plantae ou Metáfita e o reino Animalia ou Metazoa. E mais tarde, surge ainda Carl Woese, e Carl Woese consegue, além de dividir a biodiversidade em 5 reinos, ele consegue ainda criar uma nova categoria taxonômica, os domínios, e divide a biodiversidade, portanto, em 3 domínios: domínio bactéria, domínio arqueia e domínio eucária. Então, se a gente for pensar, portanto, no sistema de classificação, os sistemas começam de uma forma bem incipiente e a gente chega a um sistema de classificação extremamente preciso e completo, que é o sistema moderno. Aqui estão as fotos, as imagens de cada um dos indivíduos. Esse aqui é Aristóteles, não dá nem para você confundir, com qualquer outro, por conta das vestimentas aqui. Esse aqui é Carl von Linné, esse é Robert Whittaker e esse aqui é Carl Woese, tá? Então, foi assim que o sistema de classificação ele evoluiu. Bom, e a partir daí, quais são as principais categorias taxonômicas que um ser vivo pode ser inserido? Espécie, tá? É a base de tudo. Então, todo ser vivo, obrigatoriamente, a partir do momento que ele é conhecido, ele é identificado, ele é classificado e é inserido em uma espécie. Só que você pode ter mais de uma espécie, constituído o que você chama de gênero. Então, gênero é o conjunto de espécies. Você tem ainda família, que é um conjunto de espécies e gêneros. E assim por diante: ordem, classe, filo, divisão, reino, domínio. Tudo isso vai apresentar os seres vivos, ou seja, a biodiversidade. E aí vamos pensar que à medida que nós vamos aqui escalando, subindo, as diferenças elas vão aumentando. E se as diferenças aumentam, significa dizer então que o grau de parentesco, portanto, diminui. Então vejam que onde os indivíduos apresentam mais semelhança é dentro de uma espécie. E onde os indivíduos apresentam um maior grau de diferença ou um menor nível de semelhança, exatamente nos domínios. Então, hoje, a maior categoria, a categoria de maior diversidade, é representada pelos domínios. E o de menor diversidade, nessa escala aqui, é representado pelas espécies. Pois bem, é importante também a gente entender que a gente não é obrigado, dentro da taxonomia, saber o nome específico de cada tipo de organismo. O que você precisa dominar são as regras taxonômicas. E essas regras taxonômicas, elas foram criadas lá no sistema linneano. Então foi Linneu que criou as principais regras taxonômicas. Então, para isso eu peguei aqui 2 exemplos. Eu coloquei aqui um cão, cão doméstico, e aqui um homem. Então aqui eu peguei aqui a foto de Brad Pitt e coloquei aqui para você representar a espécie humana. E aí você percebe o seguinte: bom, eu peguei 2 animais porque vai ficar mais fácil a nossa comparação. Então a gente já percebe que nós somos parentes do cão, pelo menos por nós sermos animais. Então, o mesmo reino que o cão pertence, o cachorro doméstico pertence, nós também fazemos parte. Então nós somos parentes. Agora, até que ponto nós somos parentes é o que a gente vai ver
a partir de agora. Então tá aqui. Então, aquela mesma escala que eu coloquei no slide anterior, tá? Partindo da espécie, chegando até o domínio, eu fiz aqui, só que agora utilizando exemplos, tá? Então, do seu lado esquerdo você tem aqui o cão doméstico e do seu lado direito o homem. Então vamos pensar o seguinte, como eu falei para vocês, as principais regras foram criadas por Carl von Linné. E aí ele cria o chamado sistema binominal. Bom, o que é isso? Ele quer dizer com isso que o nome da espécie, obrigatoriamente, ele precisa ser formado por dois termos, por dois nomes. Se vocês observarem aqui, existem os dois nomes. Vou pegar aqui como exemplo o cão doméstico. A espécie é designada pelos dois termos, canis familiares. Ele ainda diz o seguinte, que os termos utilizados, eles precisam estar escritos em latim ou precisam ser latinizados. Por que, Nildo, precisam ser em latim? Porque o latim é uma língua morta. E se é uma língua morta, ela não sofre transformações. Então não corre o risco, por exemplo, de você hoje classificar o ser vivo utilizando dois termos e daqui a pouco esses termos não existirem mais ou sendo escritos de uma forma diferente, tá? Ou mudar a forma da escrita dele. Bom, então o latim não vai correr esse risco de sofrer transformação. O português sofre transformação, o inglês sofre transformação, qualquer outra língua, mas o latim não. Então é por isso que se faz necessário você utilizar o latim para você classificar. Outra regra obrigatória é o primeiro termo, que é chamado de epíteto genérico, ele deverá ser escrito sempre com a inicial maiúsculo. E já o segundo termo, que é o epíteto específico, sempre escrito com letra minúscula. Não adianta você perguntar, eu posso escrever diferente? Não pode, porque se escrever diferente você vai errar. Então, por exemplo aqui, canis, epíteto genérico, letra maiúscula. Familiares, epíteto específico, inicial minúsculo. Lembrando ainda o seguinte, que esse primeiro termo, gente, o epíteto genérico, sempre indica o gênero ao qual a espécie pertence. Então, o gênero aqui do cão doméstico é o gênero Canis. Aí você vai perguntar, e a espécie familiares? Não. O gênero é Canis e a espécie é Canis familiares. Porque familiares sozinho não é nada. Para ser alguma coisa tem que estar ao lado de Canis. Então a espécie é Canis familiares e o gênero é Canis. A família a qual o cão pertence, a família Canidae. A regra diz o seguinte, que para você designar o nome da família de um animal, você deve acrescentar ao nome do gênero a terminação idem. Então você canis suprime o s e acrescenta idem. Então fica Canidae. A ordem carnívora, a classe mamália, o filo é Chordata, reino Animalia, o animal, e o domínio Eucária. Então essa é a classificação científica do cão doméstico. Por que a gente utiliza então essa classificação? Porque aqui no Brasil você chama de cão doméstico. Você pode chamar de dog. Aqui no Brasil também você tem outros nomes, vira-lata, sarnento, pulguento, como você quiser chamá-lo. Mas observe, qualquer um desses nomes que você utilizar sempre vai apresentar o mesmo termo, o mesmo indivíduo. Então isso é um padrão. É claro que você não vai no seu cotidiano ficar dizendo, hoje eu levei meu canis familiares para o veterinário. Você não vai falar isso. Mas se você estiver escrevendo um trabalho científico, você vai colocar lá cão doméstico, você vai colocar lá au, pulguento ou vira-lata? Não. Você vai escrever canis familiares, porque esse é o nome designado para esse tipo de animal dentro da biodiversidade. Aí você vai perceber o seguinte, que existem parentes do cão. Vamos falar, por exemplo, no lobo. Aí você vai ver canis lupo. O que significa isso? É parente, porém, de uma outra espécie, mas obrigatoriamente pertence ao mesmo gênero canis. Então, gente, essa é a classificação para o cão doméstico. Quando você chega e vai fazer agora a classificação para o ser humano, a gente percebe que
a espécie passa a ser Homo sapiens, então nós somos de espécies diferentes. Então, entre o homem e o cão não existe um fluxo gênico. O gênero é diferente, o gênero é Homo. A família passa a ser Hominidae, porque o gênero Homo, você suprime a última sílaba aqui e acrescenta a terminação Idae. A ordem muda completamente, passa a ser primata. A classe é a mesma, o filo é o mesmo, o reino é o mesmo e o domínio é o mesmo. O que significa isso? Que nós somos parentes, tá? Do cão, ou seja, do cachorro, do cão doméstico, até o nível de classe. Quando chega na classe, evolutivamente falando, olha o que acontece. A gente simplesmente se separa. Aí cão vai para um lado, nós vamos para o outro, porque nós agora seguimos a ordem primata, chegando à família Hominidae, ao gênero Homo, à espécie Homo sapiens. Enquanto o cão vai até seguindo a ordem carnívora, família Canidae, gênero Canis, chegando à espécie Canis familiares. Então nós somos parentes do cachorro? Somos. Até qual nível? Até o nível de classe, porque ambos são mamíferos. Porém, depois disso aí, nós nos separamos em termos evolutivos. E aí, essa parte de separação em termos evolutivos, a gente vai discutir aonde? Lá na filogenia. Então aqui, gente, o importante é saber que a taxonomia é o ramo da biologia que se preocupa em classificar os seres vivos baseando-se em comparações morfológicas. A partir daí, então, os seres vivos serão inseridos em categorias taxonômicas. E para você inserir os seres vivos em categorias taxonômicas, a gente precisa obedecer a regras. Regras essas que representam as chamadas regras de classificação biológica. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre filogenia. Um abraço.